Hoje eu trouxe um vídeo bem legal para vocês, vou abordar alguns assuntos que vocês me pedem bastante sobre como montar uma cozinha, né, uma cozinha legal. Você que tem um segmento aí de gastronomia, né, você trabalha aí com encomenda, ou você trabalha aí num estúdio ensinando receitas, enfim. Eu vou trazer um pouquinho de informação para vocês hoje nesse sentido, para você saber mais ou menos quanto custa montar uma cozinha industrial, se é necessário mesmo a sua cozinha ser industrial ou não. Eu também quero trazer algumas informações para vocês hoje sobre vigilância sanitária, porque eu vejo que um erro é que as pessoas às vezes fazem a cozinha do jeito que elas acham que tem que ser, depois vem a vigilância e caga com tudo, você tem que investir de novo, mudar tudo para ficar dentro da lei. Então eu quero trazer hoje bastante informação sobre isso. Eu resolvi gravar esse vídeo porque recentemente, né, como eu falei, eu postei um vídeo no Instagram e gerou muita dúvida. As pessoas me pediram muito: eu posso fazer um espaço assim no meu apartamento, dentro do meu condomínio? Preciso alugar mesmo um espaço? Dá para fazer na minha casa? A vigilância autoriza? Quanto você gastou, Emma, para fazer essa reforma, para puxar cano, fiação, enfim? Eu sei que muita gente hoje trabalha com gastronomia, às vezes dentro da sua casa, na própria cozinha, né, e vende, e tem muito esse desejo de separar, né, a cozinha de casa da cozinha profissional. Então hoje eu vou dar todas as dicas sobre isso, vou falar quanto eu gastei também. E pra você que não me conhece, né, eu sou a Emma, eu sou chefe de cozinha, eu tenho formação em gastronomia, pós-graduação em confeitaria, além de mais de 16 cursos na área. Eu também tenho um curso que é muito legal, eu até indico que você faça, né, se você tem um segmento de gastronomia, que é um curso gratuito, que é do Sebrae, de vigilância sanitária, higienização e conservação de alimentos, POPs, é bem legal. E eu também tive essa matéria, né, além desse curso na faculdade de gastronomia, hoje eu estudo nutrição, então já tive essa matéria de vigilância também. Então eu tenho bastante propriedade para falar sobre o assunto e trazer bastante coisa legal para vocês, tá? Eu já peço desculpa para vocês se tiver algum barulho aí de latido, de carro passando. Eu tô gravando de dia, então de dia sempre tem mais barulho, geralmente eu gravo à noite, mas hoje não vai ser assim. Eu já pego papel e caneta que vai ser aula mesmo hoje, bem didático para você ir anotando e pegando as informações que forem pertinentes para você. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: qual o seu tipo de negócio? Se você trabalha só na cozinha ou se você precisa de escritório junto. Porque, por exemplo, se você tem um trabalho aí que é de iFood, você não vai precisar de um escritório, você vai precisar só um computador ou um aplicativo ali aberto para chegar o pedido do iFood e uma cozinha pequena, né? Talvez mais freezers, geladeiras para você armazenar os produtos. Então isso é bem importante, diferente de uma pessoa, por exemplo, que trabalha com encomenda, então tem que sentar, passar orçamento, escrever. Ou uma pessoa que trabalha de forma digital, por exemplo, faz divulgação, faz vídeos para divulgar o seu negócio. Tem gente que tem equipe de marketing, mas tem muita gente que faz isso sozinho. Então você tem que pensar que no seu espaço não vai ser só uma cozinha, você precisa colocar um escritório ali, uma mesa. Quem aí trabalha com evento, né, evento de grande porte, geralmente precisa ter um espaço também para receber as pessoas, né? Porque evento de grande porte, geralmente o dono da empresa ou a pessoa encarregada disso, né, de fazer o evento, ela precisa sentar, conversar, olhar o seu catálogo. Noiva também, quem trabalha com casamento, noiva gosta de ir pessoalmente conversar, fazer a degustação, então você vai precisar ter um espaço aí para receber, né, o seu cliente. Então tudo isso tem que ser avaliado. Outra coisa é qual é o tamanho da sua produção. Você vende bolo aí por encomenda, então faz 5, 10 bolos por fim de semana, ou você tem uma produção pequena, faz de forma esporádica, você faz renda extra, leva para o seu trabalho, então todo dia faz só um pouquinho de produção, ou que nem eu falei antes, né, você faz para casamento, para coisa grande, enfim, você precisa ter noção do tamanho da sua produção, porque isso vai influenciar em tudo. Você sabendo o tamanho da produção, você vai saber mais ou menos qual é o tamanho da cozinha que você precisa, né, para sua produção, para otimizar, e quanto de armário você precisa. Porque se você vende por encomenda, você precisa de um armário só para guardar embalagem. Se você vende, por exemplo, no iFood, você já vai precisar de outras coisas, talvez menos espaço na cozinha e mais espaço de geladeira e freezer. Então tudo isso tem que ser avaliado também, tá? Qual é o tamanho da produção e o que exige a sua produção, né? Você definindo isso já vai ficar bem mais fácil. Agora, você sabendo, né, qual é o tipo de trabalho, qual o tamanho que você precisa, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a vigilância sanitária, sobre ficar dentro da lei. Você precisa saber muito bem definido qual é o teu tipo de negócio. O seu trabalho é um trabalho informal. Você não tem CNPJ, você atua como pessoa física de forma informal mesmo, né? Geralmente as pessoas fazem isso no começo, né? Quando é uma produção pequena, quando estão fazendo renda extra e não é algo ainda em grande escala que precisa declarar e se organizar. Muitas pessoas atuam assim. Eu não recomendo, eu recomendo que sempre seja feito um MEI pelo menos, mas caso você atue dessa forma, você não vai receber vigilância, não vai receber nada, né, na sua casa, no seu espaço,
Também, geralmente, quando é uma produção pequena dessa forma, não necessita ir alugar um espaço físico, né? Você trabalha na cozinha da sua casa mesmo, é uma opção. Outra opção, que nem eu falei, é o MEI. Aí você fica dentro da lei, declara, mas isso é só para pequenas produções também. Para quem ainda é iniciante ali, tá começando na carreira, ele atinge até R$6.000 por mês, é o seu limite. Você só pode faturar 80 mil por ano, 82 mil, acho que é 84, que vai dar aí uns R$6.000 mais ou menos. Esse é um dos melhores negócios para começar, porque você não precisa alugar um espaço fora e nem reformar muito a sua casa. Se você tiver um MEI, você também não vai precisar receber vigilância sanitária em casa. Então, isento disso, né, da vigilância sanitária, de declarar também. E você tem essa facilidade de poder trabalhar em casa sem ter que abrir um espaço ou reformar tudo. Agora, se você tiver já uma empresa ME, né, mais funcionários, que já esteja ativa no mercado aí há mais tempo, com faturamento mais alto, você vai sim precisar de vigilância sanitária. E aí, isso é muito importante de se atentar. Porque quando você vai montar a sua cozinha e se você não tem MEI ou trabalha de forma informal, você vai ter que se adequar a todas as regras da vigilância e você não tem nenhum problema aí de multa, nada assim. Então, se o seu negócio é informal ou MEI, na hora de escolher materiais, você vai ficar bem mais livre, porque a vigilância sanitária, ela não deixa você colocar, por exemplo, coisas porosas, nada de madeira. Então, quem gosta de usar tábua de madeira, colher de madeira, não pode, se for ter visita da vigilância. Não pode ter cortina, como tem aqui no meu espaço, você vai ter que investir aí em um vidro jateado, uma coisa assim. Não vai poder ter nada de madeira, não vai poder ter nada de tecido, nada, nem pano de prato pode ter, tá? Pelo menos no dia da visita da vigilância tem que estar tudo escondido. E não vai poder ter nada poroso, né, como eu falei. Então você quer fazer uma cozinha de MDF, uma cozinha de madeira maciça, né, planejada aí no seu espaço, vai jogar dinheiro fora, porque na primeira visita da vigilância sanitária, eles vão mandar você derrubar tudo aquilo ali ou vão te multar. Então é muito importante saber disso. Eu sou muito adepta do MDF, né, dos móveis planejados, é o que eu vou fazer aqui no meu espaço. Eu tinha um outro espaço antes, né, eu já atuo há 7 anos com gastronomia e era também de MDF, porque eu só tinha um MEI. Hoje em dia eu não tenho mais MEI, eu já tenho a empresa, né, que meu faturamento já excedeu o limite, mas hoje em dia eu não trabalho mais com encomenda. Eu trabalho hoje só com cursos online, e-books, né, se vocês quiserem mais informações tem no meu Instagram. Então hoje eu não tenho mais uma cozinha que vende produtos, eu tenho uma cozinha estúdio. Então por isso eu ainda posso fazer móveis planejados. Por isso que, voltando lá no que eu falei, é muito importante você, antes de qualquer coisa, definir qual é o seu tipo de trabalho, qual é o seu faturamento e tudo mais. Então, quais são as vantagens de você fazer uma cozinha planejada de MDF ou de madeira, né? O custo é elevado, mas fica muito mais bonito do que uma cozinha de inox. Se você trabalha com conteúdo digital, o inox, né, que é o que geralmente a vigilância exige, ele reflete na câmera, né? Porque é uma chapa, tipo um alumínio, assim, então ele reflete quando tem luz, ring light, não é tão legal nesse sentido. E geralmente, como essa bancada aqui, ó, que também é de inox, ele é vazado, então você vai ter que colocar tudo em caixas organizadoras assim de plástico, vai ter que agitar embaixo e aí visualmente fica bem mais poluído também. Então tem essas questões. O MDF, o móvel planejado, ele sempre vai ser bem mais caro que o inox. Se você vai usar um MDF de boa qualidade ou mesmo uma madeira maciça, vai ficar bem caro. Aqui eu tenho um espaço que ele é de R$4,80 por R$2,30 na minha cozinha. E os móveis planejados, eu acabei de me mudar, né, que eu fiz aqui para esse espaço, vão sair uma média de R$35 mil. Então é um valor bem alto, né, para vocês terem uma noção. Uma mesa que nem essa que eu mostrei para vocês, que tem aí 2,20 de largura por 90, né, de profundidade, uma mesa grande, robusta de inox, vai custar uns R$1.500 mais ou menos. Se você conseguir na fábrica, que nem eu, até mais barato. Eu consegui essa mesa por R$1.000, já tem uns 5 anos. Acaba sendo bem mais econômico, né? E fica dentro da lei daí da vigilância, né? Mais higiênico também. Então, na vigilância, você vai poder usar inox, você vai poder usar plástico, que é um material não poroso, tá? Então, tudo que for de plástico, caixas organizadoras, assim, com gavetas, tudo que for de plástico você pode usar, né? Tem aquelas empilhadeiras também para organizar insumos, é bem legal. Tem que se informar certinho com a vigilância, mas eu sei que também pode usar vidro. A vigilância recomenda que não seja em cima do fogão, da sua mesa de trabalho, justamente pela questão de que pode estourar e cair caco de vidro. Mas tem alguns lugares aí na produção que eles permitem ter partes de vidro, então isso é interessante também para vocês.
Tem várias pedras e chapas aí que podem ser feitas. Então, às vezes você faz só uma estrutura embaixo de inox e faz uma bancada aqui, uma chapa de pedra. Principalmente em cozinha de confeitaria, é muito importante ter a pedra, porque você não vai conseguir temperar chocolate em cima de uma mesa de inox que pega calor muito rápido. Então é bom você ter a pedra e se informar qual é a permitida aí na sua cidade. Então, como eu falei, né, fazendo tudo de inox você tem economia, mas não fica tão legal e tão bonito nos vídeos. Mas nada impede de você ter um cantinho com cenário, que você coloca uma tábua, monta ali para fazer foto ou para ensinar alguma receita, gravar algum vídeo e depois o resto da cozinha ser industrial, ser organizada para ficar dentro da lei. Outra coisa que você precisa se atentar na sua cozinha, se você vai receber vigilância sanitária, se você tem uma empresa com CNPJ que não seja MEI, empresa simples. Comentei com vocês sobre a cortina, mas também os ralos. Os ralos precisam ser aqueles ralos que você pode fechar. Isso é para evitar pragas, né? Porque às vezes formiga, barata vem do ralo, então é bem importante. Outro motivo para ter o ralo desse que fecha é porque eles recomendam que você jogue água para limpar as paredes, teto e chão. E aí você vai precisar desse ralo para depois puxar com o rodo e escorrer. A vigilância não indica que fique passando paninho, né? Em relação aos azulejos que eu falei para vocês, você não precisa fazer tudo de azulejo, né? O chão, a parede até o teto. Geralmente eles indicam que seja feito tudo de azulejo, mas além de não ficar bonito, né? Não é tão econômico, não é tão prático. Então hoje em dia a gente tem umas tintas que são tintas emborrachadas, tá? Uma tecnologia nova que está sendo autorizada pela Anvisa para fazer aí na cozinha. Por que eles estão autorizando essa tinta? Porque com essa tinta você consegue lavar. O importante para a vigilância sanitária é que você possa jogar água e desinfetar tudo. Uma parede de tinta normal, ela vai absorver a água. Se você estiver cozinhando e respingar um molho de tomate, ele vai manchar a parede e vai ficar acumulando ali bactérias. Então você precisa colocar ou azulejo em tudo ou cobrir as paredes e o teto com essa tinta plástica, que você vai poder jogar água, ela vai sair, ela deixa a parede tipo impermeabilizada, sabe? Também estão aceitando. Outra coisa que eu recomendo para todo tipo de segmento de gastronomia é o extintor. É muito importante ter, nem que seja um extintor bem pequenininho, porque na cozinha a gente flamba coisa, a gente mexe com maçarico, com gás, com fogão. E tudo isso, né, pode acontecer um acidente ali sem querer e incendiar a sua cozinha, então é muito importante você ter nem que seja um pequenininho. Caso você tenha uma empresa que vai receber vigilância sanitária, é muito importante daí você se adequar a qual tamanho de extintor, senão você vai levar multa, tá, quando eles chegarem. Então é bem importante e atentar em qual é o tamanho adequado de extintor pro tamanho do seu espaço, né, tem que ser equivalente. E por último, mas não menos importante, que eu vejo também é um grande motivo que o pessoal leva multa, é porque não pode ter ventilador em cozinha, tá? Porque o ventilador ele tende a espalhar o pó e não só refrescar. O ideal é ou o ar-condicionado ele é permitido, e se você não tem condição de investir no ar-condicionado, a Anvisa também autoriza você deixar portas e janelas abertas desde que tenha tela. A vigilância se atenta muito ao controle de pragas, então é muito importante, que nem eu falei, o ralo, a tela na janela para não entrar nenhum bicho. Todo segmento de gastronomia precisa ter esses cuidados, né, gente? Mas eu tô me atentando aqui e detalhando sobre a vigilância para você não levar multa. Agora eu vou te dar umas dicas para você estar economizando aí na hora de montar a sua cozinha. A primeira dica é para você não fechar com a primeira pessoa, né? Isso é meio óbvio, mas tem gente que não se liga disso. Mas faça vários orçamentos, pegue indicação de todo produto que você for fazer. Porque às vezes você vai numa loja de gastronomia, se empolga lá com uma geladeira, com um frigorífico, depois você vai ver a mesma marca tá vendendo bem mais barato pela internet, às vezes até com frete grátis para tua cidade. Então sempre faça orçamento, pesquisa na internet também. Outra dica é você tentar fazer o máximo de coisas possível sozinho, né? Isso vai fazer você economizar muito. Lembrando que eu falei o máximo de coisas possível. Não vai se meter a fazer coisa que você não sabe sozinho, que você vai gastar o dobro. Uma vez eu fui pintar o meu espaço sozinha e eu acabei comprando um galão de tinta, ficou uma bosta. No fim eu tive que pagar outro galão de tinta e contratar gente pra pintar. Quando eu falei, o que for possível, que você souber fazer, faça sozinho. Porque às vezes a gente até sabe lá parafusar uma prateleira, mas já que tá fazendo a cozinha toda, pede pro cara já parafusar, já fazer prateleiras, e às vezes sai muito mais caro. Se for colocar na ponta do lápis cada coisinha que você poderia fazer, que você contratou alguém pra fazer ou colocou lá no pacote, podia ter economizado uma boa grana. Então já se atenta aí em tudo que você consegue fazer. Às vezes você tem um vizinho, um primo, um parente aí que mexe com elétrica, que mexe com pintura para te fazer um desconto, vai analisando tudo isso. Se investir em bons materiais, né? Quando você for comprar uma mesa de inox, por exemplo, ela vai ter várias gramaturas de inox. E aí às vezes o vendedor joga uma conversa para você, se você fizer a cozinha toda com esse inox um pouco mais fino, você vai economizar 6, 10 mil. Mas muitas vezes acaba sendo uma economia burra, porque, por exemplo, uma mesa de inox mais fina, ela amassa, e depois de uns anos vai estar tão desnivelado, tão ruim de trabalhar, que você vai ter que trocar
trocar o tampo. Ou ela fura também, tá? Eu já vi isso num curso que eu fiz, tinha umas mesas de inox bem fininhas, e aí o aluno tá lá picando chocolate direto na mesa, bate com a faca, a mesa fura, porque ela é fina. Então é bem importante você se atentar a isso. Eu não vou falar de todos os materiais, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso, só de indicação de marca, de gramatura de mesa e tudo mais. Mas tem várias coisas, né? Quando a gente fala de panela também, em vez de comprar panelas aí de teflon, que você vai ter que trocar em breve, já investir numa panela melhor. Coisas que vão ser, a longo prazo, uma economia pro seu bolso mesmo. Melhor dica de todas, com certeza essa é a dica assim, que mais me fez economizar em todos os projetos de cozinha que eu já fiz. Inclusive, sempre que eu dou consultoria para restaurante, eu indico eles fazerem isso. Não desmerecendo o trabalho dos arquitetos de forma alguma, né? Os arquitetos que trabalham de forma independente. Mas, por exemplo, quando eu fui montar esse espaço aqui, eu pedi um orçamento de arquiteto para fazer o layout do meu móvel. E o custo foi de R$ 2.200. Então, o arquiteto ia me cobrar R$ 2.200 só para me passar um projeto com as medidas certinho para eu mandar em algum lugar para fazer o móvel. E é um valor bem salgado, né? Eu acho bem caro, não desvalorizando, mas esses 2.000 ia fazer bastante diferença pra mim. 2.000 é uma parcela do meu móvel. A dica é muito valiosa, porque não dá pra fazer móvel sob medida sem projeto, mais uma forma de você economizar. Existem várias empresas de móveis planejados que já tem um arquiteto na empresa, principalmente quando a empresa é grande, né? Não é aquela empresa pequena. Já tem um arquiteto. E o projeto acaba custando 200, 300 reais, dependendo da empresa. Por quê? Você paga esse valor, se você fechar o projeto de cozinha com eles abatem o valor. Mesmo que você não feche com eles, você fica com o projeto aí por 200 ou 300 reais. Eu sempre faço isso, eu sempre busco, quando eu começo a fazer orçamento de cozinha, eu sempre busco uma que tenha um arquiteto que já me forneça o projeto. E aí eu gasto ali 300 reais, olha a economia, de 2.000 e pouco para 300, né? Então olha aí a diferença de um arquiteto que trabalha de forma individual para um arquiteto aí que trabalha às vezes dentro de uma empresa de móveis. E sem contar que se você no final acabar escolhendo essa empresa para fechar, esses 300 reais que você investiu vai estar embutido ali e no final o seu projeto saiu de graça. Agora eu vou falar aqui sobre a minha cozinha. Se você quiser assistir como tá ficando, tem um vídeo lá no Instagram já mostrando as coisas que eu comprei, como que eu tô fazendo. Eu ainda não mandei fazer o móvel sob medida, que eu tô guardando uma grana pra isso, mas eu já adaptei do jeito que deu aqui pra eu começar a trabalhar. Então vou falar quanto eu gastei pra fazer o meu espaço. Essa sala aqui era uma sala que estava sobrando na minha casa e eu queria separar ela da casa. Como essa casa térrea, eu queria separar para deixar só uma porta de entrada por fora, para não ficar o pessoal transitando de dentro para fora da casa e do espaço. Então eu deixei como se fosse uma sala comercial mesmo em frente à casa. Muitas pessoas fazem isso com um projeto de garagem, por exemplo. Se você tem uma garagem aí dando sopa na frente de casa, você pode fechar, isolar ela e aí fazer uma entrada para casa de um lado e uma entrada para o espaço de outro. Foi o que eu fiz aqui. Então, como eu falei antes, 4,80 por 2,20, mais ou menos é o espaço que eu tenho aqui, só que eu tinha janelas gigantes, umas janelas de madeira antigas que são enormes, aquelas que vão do chão até o teto, sabe? E uma porta enorme. E, né, também toda a parte ali que passava de uma sala para outra. Então eu tive que fechar tudo isso com tijolos. Eu gastei 500 tijolos mais ou menos, mais massa, né, viga de ferro também, teve vários materiais que eu tive que investir. E quando eu contratei uma equipe que faz esse tipo de obra, o custo ia ser de 6 mil reais. 6 mil reais que seria a mão de obra dos pedreiros, né, para me entregar em 7 dias e mais os materiais. Quando você fecha pacote de obra assim com vários pedreiros e que o material já está incluído, geralmente sai mais caro. Então eu fiz esse orçamento, mas depois eu acabei optando por fazer de outra forma. Eu contratei um pedreiro de confiança e comecei a pagar por dia. Então tem muito pedreiro que cobra dessa forma. Em vez de demorar 7 dias que a equipe ia fazer, demorou 15. Mas eu economizei muito. Não deu 15 dias de trabalho certinho. Alguns dias ele vinha tarde, dia que chovia ele não vinha, tal, mas ao todo a minha obra demorou 15 dias para ficar pronta. Eu gastei 1.000 e poucos reais, bem pouco dinheiro com a mão de obra do pedreiro, né? Porque já era um colega nosso, então ele fez um precinho legal. Mas você vai gastar isso aí, tá? Uns 100, 150, depende da região, é o valor que um pedreiro cobra por dia. Quando você vai pagando avulso, assim, um pedreiro vale muito a pena. De material, que nem eu falei pra vocês, material estrutural pro meu espaço, eu gastei mais 1.500 reais, mais ou menos. Tijolo, massa, teve que fazer um acabamentinho em piso de rodapé, né, que quebrou, enfim, coisas assim. A pintura eu gastei 700 reais mais ou menos de material. Eu tive que comprar 2 galões de tinta, um pro lado de dentro e um pro lado de fora, que era outra cor. Sobrou tinta dos dois. Eu tive que comprar lixa também, tive que comprar algumas coisinhas assim como massinha pra fechar os buraquinhos. Então o meu custo foi de 700 reais. E pra pintar uma sala desse tamanho, mais ou menos 1.000 reais de mão de obra. Aqui na minha região, né, gente? Como eu falei,
Em cada região vai mudando e você também pode pedir vários orçamentos. Encanamento e fiação. Isso é muito importante, gente. Quando vocês forem pensar em fazer uma cozinha, vocês vão ter que ter encanamento, esgoto, no caso, e fiação. Você vai fazer uma segunda cozinha na sua casa, você tem que se certificar que a sua caixa de gordura suporta 2 cozinhas, para ela não ficar transbordando e dar cheiro horrível na sua casa. Então, às vezes, você vai ter que fazer uma reforminha ali, trocar a caixa de gordura por uma maior, agora que você vai ter 2 cozinhas ativas na sua casa. Outra dica, se você vai abrir esse espaço em casa, é em relação ao encanamento. Pensa bem onde você vai colocar, porque se for numa sala que não tiver nenhum banheiro próximo ou se for muito longe da sua cozinha, o valor aumenta muito, porque em vez de só quebrar a parede e passar um buraco para puxar o cano da sua cozinha, da lavanderia ou ali do banheiro, você vai ter que passar com o cano pela casa toda, e aí isso aí já aumenta muito o custo, porque daí já quebra piso, já quebra azulejo, já tem que mudar tudo, reformar tudo, então é um custo bem mais alto. Por isso, o ideal é você tentar encaixar aí numa sala, numa garagem, algum lugar que tenha próximo pia, encanamento. Se tiver uma pia, um ponto de água na sua lavanderia, na sua garagem ou um banheiro próximo, o encanador já vai conseguir passar um cano com sifão para ir para a caixa de gordura e puxar água para você. E vai economizar muito, muito dessa forma mesmo. Outro ponto muito legal e muito importante em relação à fiação. A fiação é fácil de puxar, né? Vai fazer um buraquinho na parede e o eletricista vai puxar os fios para você para fazer mais tomadas, por exemplo. Mas é muito importante você ver se o fio ele é compatível com a quantidade de coisa que você vai ligar. Quando é na nossa casa, né, e você quer ter um trabalho em casa, vale a pena você investir em fios mais grossos, você fazer uma reforminha de parte elétrica. Mas eu acho que não vale a pena você fazer isso no imóvel alugado. Então, se você vai alugar uma sala comercial, antes de fechar o contrato, antes de assinar, leva um eletricista para dar uma olhada na fiação. Eu tenho vários amigos que já alugaram sala e depois gastaram uma fortuna ou tiveram que sair, devolver o imóvel porque não aguenta as coisas ligadas. Então, é muito importante. Isso é uma questão de grossura de fio, tipo de fio mesmo. Se você vai ligar câmera fria, forno, né, um forno combinado grande, micro-ondas, um monte de coisa. Se você trabalha no estúdio, né, com vídeo, com coisa, você vai ligar 10 lâmpadas, um monte de coisa, um monte de motor, câmera, carregar várias coisas, você precisa saber se essa sala comporta. Investir nisso, né, em trocar a fiação toda por uma fiação mais robusta, acaba sendo um pouquinho caro. Então você não vai querer fazer isso, né, fazer esse investimento numa sala alugada que depois vai ficar pro cara aqueles fios, né, aqueles fios, a mão de obra, tudo. Então eu acho que vale a pena você contratar um eletricista antes de fechar a sala para definir se aquele lugar vai ser compatível com o que você precisa ligar. Às vezes também antes de fechar já fazer uma proposta aí pro dono do espaço para ele fazer uma parceria com você e trocar os fios para adequar. Sobre essa parte de fiação elétrica e de encanamento, como eu falei, varia muito o lugar que você vai fazer, o tamanho da sua casa, o orçamento de profissional. Então não vou passar pra vocês quanto eu gastei aqui, porque aqui foi realmente muito simples. O meu padrasto é eletricista, então ele fez toda essa parte de encanamento e elétrica pra mim. Eu não tive que gastar com mão de obra e aqui tava muito fácil, porque a sala que eu peguei, ela é bem colada num banheiro, tem só uma parede dividindo. Então foi muito tranquilo, né? Foi passado um buraquinho minúsculo, passado ali o encanamento, tudo certinho. A única coisa que eu fiz foi colocar na minha pia um sifão com filtro, para não passar nada sólido e entupir os canos, né? Já que era um cano que era de banheiro, para uma coisa mais tranquila. Mas de resto, gente, foi muito tranquilo. Acho que eu gastei R$300 de material e não tive mão de obra, então não tenho como dar um parâmetro para vocês. O último gasto que eu tive aqui na sala foi os vidros, né? Como eu falei pra vocês, eu tinha uma porta que ela era de madeira. Então não ia ficar tão legal, ia ficar muita luz também. Então eu acabei optando por botar blindex, que é mais moderno, mais fácil de limpar e não é poroso. Então eu coloquei uma portinha de blindex na frente e uma janela de 1,20 por 1,50. Uma janela bem grande para deixar o meu ambiente bem aerejado. E como eu tenho CNPJ, eu acabei indo direto numa fábrica de vidro pedir pelo meu CNPJ, que geralmente tem desconto. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tinha alguém para instalar, né? O meu padrasto manja de um monte de coisa, né? Ele é meio marido de aluguel, assim. Então, ele conseguiu instalar para mim. Agora, se você vai ter que pagar uma pessoa para instalar e ainda comprar o vidro na fábrica, às vezes não vale tanto a pena. Mas não custa você fazer orçamentos, né? Para economizar. Aqui eu gastei R$900 na porta e na janela, tá? Eu comprei em Curitiba, no Paraná, que é uma cidade grande, né? Então acaba sendo mais econômico. Mas se eu fosse fazer aqui na minha cidade, que é Balneário Camboriú, só a porta já ia sair R$780 com a instalação. Então, para vocês verem como eu economizei bastante.
Última coisa agora é para você saber se vai precisar alugar um espaço ou não, onde montar a sua cozinha. Se você quer trabalhar com iFood, não vai ter como trabalhar em um prédio residencial. Quando você jogar o endereço lá na plataforma do iFood, eles não vão autorizar. Condomínio de casas, muitas vezes também o iFood não autoriza você abrir um iFood ali dentro. E fora o iFood não autorizar, você também tem o empecilho do condomínio, né? Geralmente, os condomínios, eles têm regras e não pode trabalhar dentro do condomínio se ele é residencial e não comercial. Se você tem um negócio mais amplo que envolve vigilância sanitária, eles também não vão permitir que você mantenha esse negócio girando dentro de um espaço que é residencial. Agora, se você tem uma casa de frente para a rua, né, uma casa fora de condomínio, né, fora de prédio, você já pode abrir o iFood. E se você tiver MEI ou trabalhar de forma informal, o iFood também vai autorizar, ninguém vai ir na sua casa ver se está trabalhando na cozinha de casa ou de que forma. Agora, se você tem uma empresa completa, com funcionários e tudo mais, a vigilância também autoriza você ter dentro da sua casa, do terreno de casa. A única coisa que eles pedem, né, quando eles vêm, é que você isole, que nem eu fiz aqui, né? Você cubra uma parede aí no seu espaço para ficar separado da casa e do espaço. Se você não trabalha sozinho, se você tem funcionários, freelancer, motoboy, a vigilância também vai exigir que tenha um banheiro nesse espaço, para que os funcionários e as pessoas não tenham que sair do espaço e entrar dentro da casa para ir no banheiro. Então, essas são as únicas duas coisinhas que a vigilância pede, para separar com uma porta ou com uma parede e que tenha um banheirinho ali. Mas se você trabalha de forma informal ou com conteúdo digital, com receita, enfim, você pode fazer dentro do seu apartamento tranquilamente, dentro do seu condomínio e tudo mais. Essas foram as dicas, a aula ficou hoje bem extensa, mas é porque eu trouxe todas as dúvidas que eu tive no Instagram, anotei tudo e trouxe tudo bem explicadinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e se ficou ainda alguma dúvida é só comentar aqui embaixo que eu respondo assim que possível.